Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos nesse domingo para participar da nossa escola bíblica em sua casa e eu quero, nesta manhã, juntamente com os nossos irmãos, missionário Alexandre e todos os demais que nos ajudam, entrar aí na sua casa e levar-lhes nesta manhã a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de vitória. Que Deus vos abençoe grandemente. Continue conosco por esses momentos, para que nesta manhã, neste dia, grandes coisas o Senhor possa realizar na sua vida e nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar com o missionário Alexandre. Depois nós vamos nos deleitar em alguns louvores. Graça e paz a todos, irmãos. Vamos orar nesse exato momento. Que Cristo Jesus abençoe poderosamente. Ó Santo Deus de Israel, nós estamos em Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá o privilégio nesta manhã de contemplar, meu Deus, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela renovação do dia de hoje e até o restante, Senhor, deste dia, que o Senhor derrame as bênçãos do Senhor sobre cada um, porque as bênçãos são, meu Deus, aquelas, meu Deus, que são, meu Deus, para os ímpios e para os justos e para os ímpios. Pai, em Cristo Jesus, amém. Deposite fé em nosso coração nesta manhã, para alçar voos maiores, para a glória do Teu nome e testemunhar do Teu poder em Cristo Jesus. Amém e amém. Estamos transmitindo esse culto pelo Facebook, Igreja Batista Sinai. Você pode acessar nesta hora, né? E também depois, através do YouTube, o link também está lá no rodapé do nosso vídeo, que você possa se ligar neste momento através desse canal. Vamos louvar o Senhor com a nossa querida irmã Sara. Amém. Vamos convidar o Senhor nessa manhã a dizer que nós estamos dispostos a adorá-lo. Luz das nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra Ti, vim para
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre a fé, que é o elemento, alguém já disse que é o elemento surpresa. Eu considero que se há uma prova, a razão de nós existirmos é a fé. A fé é a razão de existirmos. Se tudo que neste mundo tivermos, e se não houvesse fé, seria insuficiente. Porque a fé é, como diz o autor aos Hebreus, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Este texto fala dos heróis, dos homens e mulheres que Deus os chamou para andar na fé. Eles passaram por todas as provações de um ser humano normal, mas alcançaram tal testemunho que agradaram a Deus. E a Bíblia diz que a fé é aquela que agrada a Deus, é aquela que chama a atenção de Deus, é aquela que o próprio Deus diz que em certo momento eles, olhando para a promessa futura, acenaram, a promessa acenava para eles. Todas as vezes quando eu leio esse texto, eu fico emocionado, porque Jesus ali acenando, meu pastor, Jesus acenando para todos aqueles que aguardavam a firme esperança, não é? O que o apóstolo, creio que o apóstolo Paulo vai dizer, a âncora da nossa fé. Ele acenava, Cristo acenava para todos aqueles que aguardavam na esperança da sua vinda. Glória a Deus, meu pastor. E olhando para esse texto, a gente tem algumas considerações a fazer, né? Primeiro, a fé, ela é privilégio, né, assim, de maneira substancial, para aqueles que ouvem a palavra e se dispõem a receber a Cristo como Salvador, Senhor, né? Então, a fé é algo abstrato, né? É algo abstrato. Ela não é vista, mas ela é sentida. Por isso que muitos pensam
compreender a fé. Mas a fé, assim, não é por um exercício racional apenas que a gente pode conceituar a fé. A Bíblia diz que é através dela que se torna concreta, através dos feitos de Deus realizados através de nós. Aleluia. A fé leva-nos a essa concretização. Mas é interessante que alguns não viram a concretização das promessas. E, no entanto, não abriram mão, né? Aqui no capítulo 11 de Hebreus, está dizendo no verso 39 sobre esses homens, heróis da fé, apesar de serem pessoas como nós, né? As coisas que aconteceram com eles é inerente também a nós. Diz assim, verso 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É bem verdade. Quando você disse aqui há alguns instantes, né, sobre aquilo que Deus cogitou superior, era e é Jesus Cristo. Era a concretização da promessa. Ele viria, né? Ele viria como veio. Então, por isso que a gente não pode colocar a fé nos níveis que alguns pretensos pregadores, né, colocam como apenas o instrumento para adquirir coisas, né, para nos tornar pessoas de sucesso, para tornarmos pessoas proeminentes. Não. A fé, ela não é um salto no escuro. Duas palavras nos chamam a atenção. Hebreus 11:1. Duas palavras. A certeza das coisas que se esperam e a convicção. E a convicção. Certeza e convicção. Fundamentos da fé verdadeira. A certeza e a convicção. Às vezes eu posso estar certo e não estar tão convicto. Mas quando eu tenho a certeza e me convenço realmente de que o Deus a quem eu sirvo é fiel para realizar tudo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, então eu estou trilhando uma fé verdadeira. Eu estou certo, mas eu estou mais do que certo, eu estou convicto de que Deus é imutável, que nele não há mudança e nem sombra de variação. Meu pastor, a carta aos Hebreus foi escrita exatamente aos irmãos que eram perseguidos. E cremos assim, a grande diáspora, né? Cremos assim que o apóstolo Paulo foi quem escreveu. E ele vai falar no primeiro capítulo sobre, havendo Deus outrora falado aos nossos pais, agora Ele falou por meio do seu Filho. Ou seja, a construção da salvação
a redenção, como o Senhor, né, como está aqui dos primeiros capítulos da nossa lição, a redenção, o plano eterno de Deus, o resgate do homem, não está baseado numa fé viva num Deus vivo, numa fé viva num Deus vivo. Porque o que mais mais chama a atenção da gente, a gente vai já entrar, né, na lição, e é exatamente isso. Como que nós podemos exercer a fé num Deus vivo, se Deus não é o autor e o comunicador da mesma? Então Deus, que é o proveniente da fé, que é o doador, assim como é o doador da vida, também é o doador de si mesmo na comunicação desta fé viva. Deus desperta, né, irmãos, Rian, missionária, e os irmãos que estão aqui nesta manhã. É Deus que desperta o homem para esta fé grandiosa, a fé do Deus vivo. Não é, meu pastor? Sabe, querido, algumas definições sobre fé. A primeira, definir fé não é fácil. O vocábulo tem um sentido muito abrangente, né, que a gente pensa. Então, definição. A Bíblia diz que a fé é a seguinte maneira: é a fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato das coisas que não se veem. Definição: certeza e convicção é o que nós já falamos. É o que é algo certo, seguro. Então, certeza e convicção é algo que é fato, é o que é seguro. Agora, nós também podemos falar também sobre a natureza da fé. Então, se a fé é uma certeza e se ela é uma convicção, então existem os elementos, a natureza dela, e por ela que nós vamos dar prosseguimento. E todos aqueles que alcançaram tal testemunho diante de Deus, eles tiveram certeza, em meio às dúvidas, em meio aos dilemas, em meio às provas, eles tiveram a garantia. Não é, meu pastor? É por isso que, como nós falamos no início, Hebreus, essa carta é escrita ali para os judeus que viviam fora da Palestina, na diáspora, na última metade do primeiro século, né? Ainda sob o governo de Nero, perseguição muito grande que os cristãos passavam. E é interessante que em meio à perseguição, nós percebemos também que surgem as heresias, justamente para demover do nosso coração e da nossa mente essa certeza e essa convicção. É parecido com os tempos que nós estamos vivendo. Apesar da fé de alguns se fortalecer, apesar da fé de outros, né, se tornar uma fé mais produtiva, mais operante, mas não basta só isso, né? O ambiente é propício às heresias para que muitos abandonem a fé, atribuindo o que nós estamos vivendo a outras causas, né? A outras causas. Confiamos na ciência? Também. Acreditamos na força da tecnologia? Também. Mas não está aí a base da nossa fé. Então, a gente observa que além de toda essa perseguição e os falsos ensinos que existiam,
a gente vê que nesse cenário o autor da carta procura resgatar o quê? A superioridade do sacerdócio de Cristo. De Cristo. Cristo, como o próprio escritor aos Hebreus diz, ele vive para interceder pelos santos. Pelos santos. E somos nós, no meio dessa diáspora que a pandemia nos trouxe. Estamos afastados, estamos isolados, né? Estamos fora de um convívio que nós tanto primamos, que nós tanto consideramos. Então hoje vivemos essa diáspora em outro sentido, mas Deus nesta manhã nos convida a confiar nesse sacerdócio, aleluia, universal de Cristo. Louvado seja Deus. E aqui eu olho para esse texto e percebo que o escritor vai colocando como numa galeria, né? A vida de homens e de mulheres, pessoas simples, pessoas que tinham limitações como nós, mas que a Bíblia diz que eles fizeram grandes coisas, né? Diz aqui o texto, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não eram pessoas espetaculares, né? Não eram pessoas, né? Eu até trouxe aqui uma reflexão para os dias de hoje, em que esse pensador, este servo de Deus, ele diz que algumas pessoas dizem que não aceita servir a um Deus grande e viver uma vida terrena, cheia de privações e dificuldades. E aí vem, eu creio, isso não é ironia, é algo que reflete os nossos dias. Ele diz, quando comparamos a triste situação atual de grande parte dos cristãos, surgem algumas perguntas. Por exemplo, por que Moisés não realizou uma campanha de libertação de 7 sextas-feiras com o povo de Israel, ao invés de ficar peregrinando 40 anos no deserto? Por que Elias não fez um desmanche, entre aspas, desmanche espiritual na vida de Jezabel, para que ela não fosse mais uma perturbada e o deixasse em paz? Por que Elias não fez? Por que Isaías não determinou que parassem de cerrá-lo ao meio? E quando nós citamos alguns exemplos do Novo Testamento, por que Paulo
não orou com um copo d'água e tomou para que seu espinho na carne fosse tirado? São perguntas que pairam, né, nesta manhã. Será que essas pessoas, missionários, não serviram ao Deus verdadeiro? Será que eles não tiveram fé? A fé nos produz a certeza das promessas de Deus, né? Então, a fé está sendo banalizada nesses últimos dias. A fé se tornou, para muitos, né, uma mercadoria, objeto de troca, né? Uma propaganda de mercado, queridos. A fé não é apreendida, Alexandre. Ela nasce no coração daqueles que servem, que recebem a Cristo como Salvador. É uma evidência, não é isso? Do Novo Testamento, a fé é evidência, é um sinal, né? A fé é um dom. A fé é um dom que, né, uma operação do Espírito Santo, mas a fé também é acompanhada de arrependimento. Ela é acompanhada de arrependimento. Ela é desenvolvida pelo uso, pelo exercício. Tem gente que até agora não tem aprendido a exercitar a fé, né, dentro do propósito que Deus tem a fé para nós. E uma vez, diz a palavra, foi entregue aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é exercitada. Esta fé também às vezes oscila, né? Ela pode ficar estagnada, não é verdade? Ela pode ser aumentada de acordo com o avanço do conhecimento de Deus. Porque Jesus fez questão de elogiar a fé de algumas pessoas. A uma mulher lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. A outra diz: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. Se nós não pudéssemos compreender as oscilações da fé, Jesus não teria esses momentos de destacar a fé de algumas pessoas, né? Mas vamos ainda considerar algumas coisas da fé. Meu pastor, diante de desse sincretismo que o escritor falou, que o senhor falou, a fé não é uma reboção como Elias, uma endemoniada chamada Jezabel. Ele não procurou fazer um mapa espiritual, não é? De batalha espiritual, não é? Para saber que demônio que estava, né, missionária? Que demônio que estava sobre Jezabel? Qual era o pai? Ele não espetacularizou a questão do fato que Jezabel simplesmente era Jezabel, a mãe de um sincretismo que levou o paganismo, que levou Israel a uma fé visceral, uma fé que não é uma fé idólatra, uma fé carnal. Tudo que o Senhor, né, mostrou para nós, o que nós estamos vendo nesta manhã,
nós podemos chamar a fé carnal. Nós podemos dizer assim, não há, se a gente falar sobre essa fé carnal, a gente vai falar sobre o homem sem Deus, essa carnalidade do homem, esse dizer ao homem, é exatamente a proposta que Satanás todos os dias faz a nós, não é? Você tem que viver da fé carnal. Que começa sutilmente com aquela fé natural. Né? Começa, né, sutilmente. Essa carnalidade. É viver da aparência. É viver das coisas estereótipas. É viver das coisas inferiores. É viver de um materialismo. Né? É viver diante da situação e dizer assim, transforma essas pedras em pães. Não é? É olhar para si mesmo e dizer assim, pula-te daqui para baixo, né? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. É se prostrar diante de um mundo aprazível. Diz, olha, tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Essa é a fé carnal. Esse é o mundo que Satanás criou junto com os seus demônios, as quais esses patriarcas, esses servos rejeitaram, e por eles, e por esta coisa, por esta fé verdadeira no Deus vivo, eles foram mortos, torturados, perseguidos. Hoje é o dia mundial de oração, da igreja perseguida. Mais de 200 milhões de pessoas, meu pastor, estão nesse exato momento em seus países, sendo perseguidos, refugiados, mortos, torturados, perseguidos pela sua fé. Homens dos quais, como diz aqui aos Hebreus, o mundo não é digno. E nós o veremos, meu pastor, a todos eles de vestes brancas, no trono do Cordeiro, banhado pelo sangue de Cristo. Esta é a fé verdadeira. Glória a Deus. Meus queridos, estou tão emocionado falando sobre isso, porque fala exatamente da vida que nós temos, daquilo que Deus fez na nossa vida, do Deus vivo, dessa operação, desse milagre, do novo nascimento. E não há nada melhor desse mundo que falar desse novo nascimento. Mês diante, quando eu despertei, já não conseguia assim, já não dormi, já era 3h40 quando eu abri a internet e 50.000 pessoas e 82 já havia, né, decretado nesse país que havia morrido desta enfermidade. Mas apenas elas entraram num censo de estatística. Mas existe as milhares e milhões invisíveis que sem um vírus morrem e não são entrados na estatística. Meu pastor. O escritor aos Hebreus diz que essa fé nos revela os planos de Deus, né? E nos dá a certeza de suas promessas. Olha o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a gente percebe. Eu fico lembrando daquele texto, quando o Senhor pergunta a Jó, né? Onde estava tu quando Ele criou todas as coisas? Ele diz, onde estava você, Jó? Quando foram lançados os fundamentos da terra?
Onde estava tu? O apóstolo Paulo pergunta: quem foi o conselheiro desse Deus a quem servimos? Né? Quem foi? Quem o instruiu? Né? Então é apenas pela fé que nós percebemos os planos tão elevados e sublimes de Deus. Como a gente abriu aqui esse estudo, você dizendo, a fé, é o fato do nós existirmos, foi isso que você disse. De nós existirmos. Um dos poetas gregos nos dias de Paulo, capítulo 17 de Atos, diz, lembrando a poesia grega, ele disse: olha, pela fé nós nos movemos e existimos. E não foram palavras de Paulo. Eu estava se referindo que isto já continha na poesia grega, né? Que no Senhor nós existíamos e nos movíamos. Então, apenas pela fé que a gente tem essa certeza das promessas de Deus, né? E é somente por ela que nós podemos aproximar de Deus. Olha o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Condição principal, condição, né, essencial para o homem conhecer, aproximar de Deus pela fé. Ninguém aproxima de Deus se não é movido pela fé. Porque tentar aproximar de Deus sem ser movido pela fé, não acontecerá nada. Todos aqueles que aproximaram de Deus foram movidos por uma fé que nós falamos que uma fé às vezes oscilante, né? Jesus não fala, não leva, ele não cita alguns fatos que constatam o nível da nossa fé. Jesus cita, né? Nenhuma fé. Lá em Lucas 17:6. Neste caso, os milagres não se realizam quando não há nenhuma fé. E Jesus disse. Mas alguns pediram a Jesus: nos ajuda, né, na nossa pequena fé. Lá em Mateus diz, né? Essa pouca fé é quando o medo se faz mais presente. A pessoa quer avançar, mas ele tem medo. E a sua fé não pode, aí a sua fé se torna pequena. Jesus também disse, referiu-se a pessoas de muita fé. Foi o caso que ele elogiou, os casos que ele elogiou. Centurião. Né? O centurião, né? A mulher Ciro-Fenícia, aquela, né? Os rapazes que levaram o paralítico e desceram pelo telhado. Né? E o Senhor, a Bíblia diz que observando a fé, não do paralítico, mas daqueles 4 homens. Então o Senhor, mesmo assim, com uma fé, às vezes pequena, às vezes oscilante, mas é a condição principal
para aproximar-se de Deus. E Jesus fala também, né, na sua palavra fala também de homens cheios de fé. Capítulo 6, de 1 a 7, na instituição do corpo diaconal. Era uma das exigências, né, daqueles homens para se tornarem diáconos, homens cheios de fé. E também Jesus disse que a fé de alguns precisa ser acrescentada. Lá em Lucas 17, é preciso um grau elevado da nossa fé. Aumenta-nos a fé. Pedia a Jesus, aumenta-nos, acrescenta-nos a fé. Então, nesta manhã, nenhum de nós aproximaremos de Deus se não for movidos pela fé. Louvado seja Glória a Deus. Ontem eu estava lendo um texto na internet de uma moça e achei tão bonito. Ela, de uma história, né, mostrando os dias há 100 anos atrás e os dias de hoje. E ela dizendo, olha, eu conheço uma pessoa que nasceu em 1845. E no auge, no ano que eu nasci, que esta pessoa nasceu, havia uma grande pandemia. A peste negra. O término da peste negra. Depois ela passou pela a gripe espanhola. E ela foi contando as datas de cada situação. Depois veio a fome, depois a guerra, a primeira guerra, depois o nazismo, o Holocausto. Hitler invadiu a Inglaterra, Hitler invadiu a França, Hitler destruiu os exércitos, depois vieram os russos, destruíram o nazismo, venceram o nazismo junto com os americanos, depois veio a crise, veio a depressão de 29, e ela foi falando, meu pastor, e ela disse, e agora nós estamos silenciosamente vivendo a maior de todas as crises. Aí ela diz, o que me fez contar essa história é saber que minha avó passou por tudo isso e sobreviveu para contar tudo isso. Eu quero deixar essa palavra aos irmãos. Tem uma música aí, né? Uma música gospel de sobreviver. A gente só pode contar os fatos dessa tão grandiosa fé que nós vivemos, que nós estamos enfrentando. O Senhor pode falar, venceu uma ditadura, venceu a hiperinflação, venceu, né? Venceu tantas coisas, a missionária também, né? Depois as diretas já, depois o ciclo do Collor, depois o plano Collor, o plano 1, o plano 2, os caras pintadas, o plano real, o RV, o plano real, viveu tantos ciclos. E aí o que faz, e além das enfermidades, além daquilo, além de tantas coisas, dos problemas familiares, a gente não pode dizer assim, sobrevivemos. Foi por causa de uma fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E esse sobreviver não pode ser assim, como alguns quando pergunta como é que está fulano, e ele responde, eu sou um sobrevivente. Mas como assim uma coisa de lamento, né? De lamento, não. Essas pessoas sobreviveram, nós também, porque nós preferimos acreditar naquele que é fiel para cumprir as suas promessas, né?
suas promessas. Vamos louvar o Senhor. Depois nós voltaremos ao nosso estudo. Irmã Sara, irmã Clara. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que mais que a mim, Senhor, te amo mais que ouro, mais que a mim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo mais que ouro, prata, mais que a mim. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, nós vamos orar. Nós precisamos orar pelo mundo. Não é um mundo decaído, né? Aonde
o sistema, através das suas hostes, o diabo e as suas hostes, controla a mente e o coração do homem sem Deus. E eu sei que existe alguém que está nos ouvindo nesta manhã e que crê nesse Deus. Eu não vou dizer, independente da sua fé, que eu estou aqui identificando você com alguma coisa. Não, eu quero identificar você a fé viva, da razão viva. Minha razão de existir, de ser Jesus, a razão maior. E queremos aqui nesta manhã orar em favor daquelas milhares de pessoas que estão no mundo afora, precisando, carecendo do milagre de Deus na sua vida. Eu não sei aonde você se encontra, mas creia no milagre. Ele vai abrir uma porta para você, Ele vai lhe curar, Ele vai fazer de você algo poderoso. E nós aqui nesta manhã vamos orar. Amém? Glória a Deus, pastor. Queridos, estamos chegando aos instantes finais da nossa EBD em seu lar. E nós esperamos ter, né, pela instrumentalidade do Espírito Santo, ter alcançado, né, a necessidade que você tem de possuir essa fé. Uma fé significante, uma fé relevante, uma fé produtiva. Né? Eu sei que nesta manhã, muito mais do que eu e que você, Deus está interessado em, quem sabe, você ainda não experimentou, não ainda percebeu o valor desta fé, mas eu quero lhe pedir que nesta manhã, esta fé que tu precisas, é necessário que você, para tê-la, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. E esta fé vai lhe conduzir. Muitas bênçãos virão decorrentes da sua entrega a Jesus. Nós não temos dúvida, é palavra de Deus. A fé é evidência do novo nascimento. Essa manhã, se você não tem, passe a ter esta fé. Amém? Passe a ter. Se a sua fé é pouca, Deus quer potencializar esta fé, pequena ainda. Se ela é muita, se ela é grande, né, isto trará alegria ao coração de Deus, mas Deus utilizará da sua vida para abençoar a tantos outros pela fé relevante que Ele está lhe concedendo. Mas se você é um homem, uma mulher cheia de fé, né, você também está apto a, aleluias, exercer este ministério que Deus lhe concede, ou está lhe concedendo nesta manhã, para através da sua vida abençoar a tantos, a tantos. Amém. Eu quero dizer que a sua fé não pode ser circunstancial. Não pode ser apenas para viver essa pandemia. E quando o normal, né, ou o novo normal voltar, tudo será como antes. Não. É uma fé que vai fazer você a caminhar, dar passos, né, grandes, aleluias,
para que a vitória seja sobre sua vida, sua família e sobre esta nação. Amém? Nós vamos orar abençoando as suas vidas, as nossas vidas. Eu quero lhe agradecer por esse momento tão bom que nós estamos aqui juntos, né? Acesse, continue acessando, compartilhando este culto. Hoje às 19h estaremos juntos novamente. Eu espero tê-la ali juntamente conosco através do Facebook e também do YouTube. Que Deus lhe abençoe grandemente. Nós vamos orar. Pai eterno, Pai de amor, ó Deus, nós te louvamos. Sim, meu Deus. Por esta fé que uma vez foi entregue aos santos. Senhor, te agradecemos, porque, ó Deus, temos a certeza, a convicção, ó Deus, de coisas que se esperam, ó Deus, e de algo que não se vê. Mas porque nós cremos, nós nesta manhã tomamos posse, Senhor. Meu Deus, eu não sei, né, como está vivendo esta família a quem eu me dirijo, como está esta pessoa a quem nós nos dirigimos, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, levante-se do teu estado espiritual em que se encontra, caído, entristecido, quem sabe sem expectativa. Levante-se, aleluias, tome um passe de fé e nesta manhã receba a vitória que Deus tem para a tua vida, para as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, eu ministro da parte de Deus a você, a cada lar, a cada família, você que está no trabalho, nesta hora, alcance deste culto, que Deus, aleluias, traga nesta manhã uma fé produtiva, uma fé operante, para que você conquiste as vitórias que Deus já tem para você. Senhor, nesta manhã, queremos, ó meu Deus, abençoar toda a tua igreja. Amém. Perseguida na face da terra. Amém, meu Deus. Ó Deus, ao teu povo que vive naqueles países fechados. Ó meu Deus, onde não há liberdade de pregação da tua palavra, de exposição das escrituras, de reunião. Em nome de Jesus Cristo nós ministramos, ó Deus, não o fim desse estado de coisas, mas que tu os sustente e que eles continuem testemunhando e que nesta manhã o Senhor os leve a perceber, como o apóstolo João, a porta aberta, que se lhes abriu neste país onde vive, nesta localidade onde estão nesta hora, no nome de Jesus Amém. Cristo. Ó Deus, ministramos sobre a nossa nação, Amém. a salvação, o perdão, em nome de Jesus. Nesta manhã pedimos perdão pelos pecados dessa nação, o pecado da mentira, da prevaricação, da corrupção, ó meu Deus, do sincretismo religioso, ó Deus eterno, pedimos a Ti, perdoe esta nação, perdoe os seus governantes, perdoem as suas atitudes, que essa nação se volte inteiramente para o Amém. Senhor e caia aos teus pés, suplicando misericórdia, no nome de Jesus. Neste dia, meu Deus, ó Senhor, nós não queremos ver apenas estatísticas, dos que tombaram, mas queremos ver, aleluias, os sinais de que o Senhor
aleluia, está agindo nessa nação, Amém. está salvando, está Amém. libertando, está curando, Amém. está restaurando, está abrindo novas portas. Abençoe a economia desta nação, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Continue conosco, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Um abraço, meus queridos, até 7 da noite, assim querendo o Senhor.